Olá, pessoal! Estamos iniciando a nossa aula de matemática. Olha só, é este livro que vamos usar hoje. Ó, matemática. O livro vermelho, que tem as criancinhas brincando aqui, ó, de cartas. Está bem? Qual é a página que nós vamos usar? Olhem lá, esta página da unidade 3, página 46, 47, 48, 49. Diversas páginas hoje. Essas páginas aqui e essas páginas aqui, ó. Tá bem? Olhem bem as páginas. Vamos lá. Quantos objetos pode ter uma coleção? Vocês já ouviram falar de coleção? Observem essas imagens. Vocês sabem do que se trata? Vocês sabem o que é coleção? Você tem alguma coleção? Do quê? Há alguma pessoa da família que tem algum tipo de coleção? Qual? Por que vocês acham que as pessoas gostam de colecionar? Olhem só as perguntas aqui. Está bem? O professor acabou de ler elas. São todas relacionadas a essas imagens, olhem só. De coleção. O menino tem a coleção de aviões. E o outro, ó, uma coleção de robôs. Já ouviram falar de coleções, pessoal? Vamos virar a página. Eu quero saber, tá bom? Pode falar, mandar um áudio das coleções que vocês já ouviram falar, que vocês conhecem. Podem pesquisar no celular, não é? Na internet, perguntar para o papai ou para a mamãe, para se informar, para saber do que se trata, caso você não saiba ainda. Tudo bem? Vamos para esta página. Página de número 48 e 49, até este pedacinho aqui, ó, que nós vamos responder. Está bem? Olha só, essa daqui, esta primeira, ó, ela fala sobre um álbum de figurinhas, ó. A menina já fez um X nas figurinhas que ela já tem. Olha só. Vou ler a comanda para vocês. O álbum de figurinhas de Janete está quase completo. Toda vez que ela cola uma figurinha, marca um X no número da figurinha que colou. Veja. Olhem só. Este é o quadrinho do álbum de figurinhas de Janete. Cada vez que ela cola uma figurinha no álbum dela, ela faz um X no número. Olhem só. E aqui? Qual é a pergunta, professor? A primeira pergunta. Pinte de amarelo a coluna em que ela não riscou nenhum número. O que esses números têm em comum? Então, vocês vão olhar o quadro e vão recitar os números do quadro numérico, tá bom? Olha aqui o quadro numérico, vocês vão recitar. Igual o professor lê todo dia aquele quadro numérico que eu posto lá no grupo de vocês. Observe este quadro no livro. É um álbum de figurinhas da Janete. Toda vez que ela cola uma figurinha, marca um X no número da figurinha que colou. Alguém de vocês tem álbum de figurinha? Pergunte ao papai e à mamãe como eram os álbuns de figurinha. Perguntem se eles conhecem, tá bem? Se eles já viram. Qual é o número 1? E o número 100? Onde está o número 1 e onde está o número 100? Vocês perceberam que não há
o número 0. Sabem por quê? Porque estamos falando de quantidade. Então, como estamos falando de quantidade, não falamos do 0. Por quê? Porque o 0, pessoal, é a ausência de quantidade. Quando não tem quantidade, a gente coloca o número 0. Está bem? Vamos lá. Quantos números temos que percorrer? Começando do 1 até chegar ao 100. O quadro numérico é composto de linhas e colunas. Olhem só. Ó, estas são as linhas. Está bem? Estas são as linhas e estas são as colunas. Ó, em pé são as colunas e deitado são as linhas. Prestem bem atenção. Linha e coluna. Tá bom? Linha e coluna. Agora respondam. Pinte de amarelo a coluna em que a Janete não marcou nenhum número. O que esses números têm em comum? Vamos lá. Esta é a comanda da letrinha A. Pinte de amarelo a coluna em que ela não riscou nenhum número. O que esses números têm em comum? Ó, estamos falando aqui então de coluna. Vocês vão olhar as colunas, ó, onde não tem. Qual dessas colunas não tem nenhum X, pessoal? Olhem bem direitinho, ó. Qual delas que não tem nenhum X? Vocês vão pintar de amarelo e vão escrever aqui a resposta, ó. Qual é a resposta, professor? A resposta da pergunta. O que esses números têm em comum? O que eles têm de igual? Olhem lá e escrevam a resposta aqui, ó. Tem de igual? Aí escrevam a resposta. Próxima questão. A questão B. Aqui, ó. Bem aqui, ó. A questão B. Qual é a questão B? Pinte de verde. Pinte de verde a coluna em que só um número está sem o X. Que número é esse? Ah, olha, gente, sabiam? Tem uma coluna aqui, ó, que só tem um X. Vamos lá. A coluna, ó. Lembrem-se que a coluna, ela está em pé. Olha lá, tem uma coluna dessas aqui, ó. Ó, uma dessas colunas, tá? Uma delas só tem um X. Qual é a coluna que só tem um X? Só tem um número marcado. Aliás, só tem um número que está sem o X. Que número é este? Vou ver, deixa eu ver. Ah, pinta ele de verde. E a coluna, o número que está aí, ó, sem o X. Tem uma coluna aqui, ó. É a pergunta B, pessoal. Vamos lá, corrigindo. A pergunta B. Deixe-me ler a comanda certinho. Pinte de verde a coluna em que só um número está sem o X. Que número é esse? Então vamos lá. Olhem as colunas. Coluna é o que está de pé. Ó. Qual dessas colunas tem um número? Todos os outros estão marcados. Apenas um não está marcado. Que número que é esse? Você vai escrever a resposta aqui. Está bem? Que número que é? E vai pintar esta coluna que só tem um número que não tem o X, o resto todos têm X. Você vai pintar a coluna inteira de verde, tá? E a outra coluna que você vai pintar de amarelo é aquela coluna que não tem nenhum X.
Tá bom? Então, vocês vão olhar a coluna, olhem as colunas, ó, todas as colunas em pé, tá? Olhem as colunas em pé, ó, olhem aqui, ó. Qual delas não tem nenhum número marcado? Tem que pintar de amarelo. E qual que vai pintar de verde? Aquela que só tem um número sem o X. Todos os outros têm o X. Aí você vai pintar ela de verde. E vai escrever aqui que número é esse. Que não tem o X. Mas está na coluna onde todos os números foram marcados com X. Tá bem? E a próxima. Você consegue fazer essa quantidade com os dedos? Por quê? Oxe, pessoal, que número que é esse que vocês pintaram aí da coluna verde que não tem o X? Será que vocês conseguem representar ele com os dedos da mão? Será que dá? Por quê? Eu quero o áudio contando essa história, tá? Respondendo essa pergunta. E aqui, ó, a última comanda que vocês vão fazer hoje da atividade, tá bem? Olhem só, pinte de vermelho a linha que termina com o número 50. Escreva abaixo os números das figurinhas desta linha que Janete já tem. Prestem atenção. De vermelho, vocês vão pintar a linha, olha aqui, ó. No quadro, ó, a linha é de assim, ó, pessoal, ó, a linha é deitada, vocês vão olhar deitada assim, tá bom? Vocês vão procurar a linha que termina com o número 50. Qual dessas linhas termina com o número 50? Quem sabe? Achou a linha? Então vocês têm que pintar ela de vermelho, tá bem? Pintou ela de vermelho? Agora vocês vão procurar nesta linha os números que estão marcados com X. Quais são? Você vai escrever aqui, ó, esses números da linha que tem o último número 50. Aí vocês vão olhar lá e vocês vão escrever aqui, ó, os números, tá? Que tem um X na linha dos 50. Terminou de fazer, tira uma foto e posta lá no grupo. Então, vocês vão usar lápis amarelo, verde e vermelho para pintar, ó, o amarelo para pintar coluna e o verde também. O vermelho é para pintar uma linha só. Então, ó, de assim, olhando de assim, estamos falando de coluna em pé. Deitado, vamos falar de linha, tá? Qual é a linha será que termina com o número 50? Achou? Pinta de vermelho, então, essa linha inteira. Escreve os números aqui, ó, que tem um X, que são os números das figurinhas que a Janete já tem, tá bom? Escreva aqui. Terminou, tira uma foto e posta lá no grupo, tá bem? Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar que o professor está à disposição para responder vocês. Aguardo as fotos de vocês. Até logo!